mulher, então eu vou falar. Então vamos lá, o que eu quero falar com vocês? Que nós conquistamos muito, né? Acho que eu já repeti tantas vezes, eu fiz uma coisa aqui pra gente ir seguindo, né? Pra não ficar muito tempo, e o nosso tempo aqui é contado, hein, Marisa? Agora sim, agora eu peguei, agora a gente tá junto. Então, eu não tava conseguindo aparecer aí pra vocês. Nossa Senhora, falei 6 minutos. Oi, Lude. Vamos compartilhar, talvez o Instagram esteja pedindo isso, né? Que a gente compartilhe e tem uma setinha assim, igual um aviãozinho de papel. Clica aí, vai marcando mulheres, aperta o coraçãozinho de que tá gostando, porque quanto mais, ei Gildinha, que saudade, quanto mais você apertar o coraçãozinho, mais pessoas veem o nosso bate-papo. E quem sabe, quando faltar uns minutinhos aí, alguém que disser que quer participar da live com a gente coloca para participar, para a gente poder conversar um pouquinho. Isso, manda coraçãozinho para nós, para a gente poder começar. Então é muito bacana. Eu já tava ficando aqui igual papagaio, repetindo a mesma coisa. Eu falei, gente, eu vou decorar até as vírgulas. Para mim travou um pouquinho. Então o que acontece? Com o passar dos anos, nós mulheres, nós tivemos muitas conquistas. Só que dentro dessas conquistas, o que aconteceu com a gente? A gente acumulou muitas funções. E isso trouxe pra gente muito sofrimento, né? Porque é muito estresse pra mulher. Então você tem afazeres domésticos, você tem que cuidar dos filhos, você tem que dar conta da roupa, você tem que dar conta... E nem todo mundo, né? Nem todas as mulheres, cada mulher tem a sua realidade. Tem uma pessoa para tomar conta da sua casa, tem uma pessoa para cozinhar, para lavar a roupa. Nem todo mundo tem como pagar uma faxineira. Então a mulher veio acumulando. Ela contribui financeiramente com o marido, mas ao mesmo tempo os homens não se colocaram na mesma posição de contribuir com o que ela fazia dentro de casa, né? Ou com o que ela faz. Ao longo do tempo, eu acho que de uma maneira sofrida, porém eu acho que está acontecendo, né? Os homens têm contribuído, muito pouco ainda, e a gente, por outro lado, também. Ei, Érica, tudo bem? Vamos compartilhar esse nosso assunto, porque é importante. E coloquem aí a vocês, nós precisamos juntas, né, nos manter unidas, para que nós conseguimos, né, para que a gente consiga melhorar a nossa vida, a nossa vivência, a nossa experiência, e para que a gente possa transformar esse mundo num lugar menos doído para a mulher, né? Hoje nós sofremos muito com o machismo ainda, nós sofremos muito com o acúmulo de funções que nós tivemos, nós sofremos com os abusos, nós sofremos com estupro, né? A violência, seja ela física ou seja ela emocional. E o que a gente busca aqui nessa live hoje é trazer a realidade, né? Quantas doenças nós estamos adquirindo e desenvolvendo por conta desse estresse todo que a gente tem passado. Quantas mulheres têm tempo ou têm condições financeiras de se cuidar? É muito fácil falar, você tem que tirar um tempo para você. Como assim tirar tempo, né? Nem todas as mulheres podem tirar um tempo para elas. E por quê? Porque cada mulher tem a sua realidade. A gente ganha, né? As mulheres brancas ganham 30% a menos do que o homem, e as mulheres negras costumam ganhar até 60% a menos que os homens. Então nós temos muitos desafios ainda para passar e para vencer, e nós temos que nos unir, né? Nós precisamos conversar sobre isso umas com as outras, falar da nossa dor, mostrar que estamos unidas, que nós não estamos para competir umas com as outras, mas para olhar e falar, eu vejo você, o que eu posso contribuir. Às vezes eu posso contribuir, eu tenho filhos homens, eu posso contribuir dizendo para esses filhos, olha, seja bom para as mulheres que passarem na sua vida. Ah, mãe, mas e se a mulher não for boa para mim? Ok, ser humano às vezes é bom e ser humano às vezes é ruim. Não é porque mulher é tudo ruim, não é porque mulher é tudo vagabundo, como a gente às vezes, né, desculpa a palavra, mas é isso que a gente cresce ouvindo às vezes dentro de casa, das nossas próprias mães e avós, né, que alguma mulher passou na vida dela e traiu a confiança dela.
Por que isso aconteceu? Primeiro, porque a mulher é ser humano. Segundo, que nós somos produtos do meio, né? E o meio dizia que nós não podíamos ser amigas. Isso foi marcado, né, historicamente, culturalmente, que nós somos inimigas historicamente, enquanto os homens são os parceiros. Aí passa tudo bem, eles acabam encobrindo os erros dos seus colegas, né? E nós, mulheres, aprendemos a ser inimigas umas das outras. Boa noite, gente. Boa noite para todos. Para mim, não sei se para você está travando, mas dentro dessa inimizade que a gente cria, a gente acaba por criar homens que olhem para as mulheres dessa maneira, né? E nos desrespeitando. Nós somos as primeiras a criticarem a roupa uma da outra. A gente é a primeira a falar só tenho amigos homens porque eles são mais sinceros, mais honestos. Nós temos ainda isso na nossa cultura, e é tão bacana quando a gente consegue curar isso, quando a gente está num grupo de mulheres e que a gente pode bater um papo de mulher para mulher, né? De falar, por exemplo, sobre sexo e sexualidade. Muitas vezes a gente, eu nunca tive um orgasmo, aí, nossa, ela falou isso, e às vezes ainda me pego, olha gente, eu me pego falando assim, eu tô naqueles dias, não, eu tô menstruada. Qual o problema de estar menstruada? É feio essa palavra, não pode falar, né? E que isso, menstruação é normal, né? Menstruação fede, eu tenho um nojo, então se é uma coisa nojenta e feia, não pode falar sobre isso com naturalidade. Eu me lembro que alguém uma vez falou comigo e era eu não lembro quem era, só lembro do engraçado que ficou o olhar da pessoa, né? Nossa, você tá tão pálida, era um homem. Aí, nossa, você tá tão pálida. E eu pensei em falar, eu tô naqueles dias. E daí eu tô me corrigindo, né? Eu falei, eu tô menstruada. Aí a pessoa olhou pra mim assim, com os olhão assim. Eu fingi que eu não percebi. Eu fiquei pensando assim, gente, se a gente não mudar, quem vai mudar? Se nós mulheres não mudarmos a nossa forma de olhar pra nós, né? Quem vai mudar? Outra coisa que eu acho que é muito interessante, né? Porque a gente teve um aumento significativo na representatividade, na faculdade. Nós estudamos hoje mais, as mulheres estão concluindo seus cursos universitários, a gente está mais na política, a gente está muito mais representada, né? Precisamos de mais, precisamos que os homens não tenham medo da gente, né? Não tenham medo de perder o seu poder. Os homens também precisam de cura. Mas o que eu acho muito interessante é que, apesar de tudo isso que nós conquistamos, somos nós mesmas que nos boicotamos. Somos nós mesmas que não gostamos de ver, às vezes, uma mulher bonita sendo elogiada, ou uma mulher bonita que é bonita e inteligente ao mesmo tempo. É loura, né? Então é burra. A gente cria esses estigmas, né? Tem um corpo bonito, mas não tem inteligência. Então não tem inteligência. Como uma coisa não pudesse estar acompanhando a outra, até porque inteligência, se a gente for entrar aqui em inteligência, nós vamos conversar a noite toda, né? Cada um tem uma inteligência mais desenvolvida para certas áreas do que para outras. Então, quem está aí chegando agora, a gente ainda tem bastante, é bacana ver os homens se achegando, sejam bem-vindos, né? Porque é importante que os homens estejam com a gente nessa cura tanto do masculino quanto do feminino, né? Na percepção da importância de ambos, na importância e na necessidade do respeito do espaço de cada um. Eu acho isso muito importante. Então tem aí um triângulozinho, um aviãozinho, começa a compartilhar, colocar o seu sentimento. Por exemplo, eu tô vendo aqui o Edinaldo, não sei se ele tá aí. Edinaldo, boa noite. Fala pra gente, se você tiver vontade, né, se sentir, eu costumo falar, se sentir no seu coração, a vontade de compartilhar com a gente, qual a sua visão da mulher e o que você gostaria de mudar, né, como homem, para você acha que você precisa mudar dentro dessa nova forma, né, de olhar o feminino. Aí você pode compartilhar, e quanto mais vocês tocam no coraçãozinho, mais pessoas podem ver. Então mais pessoas podem ver que a gente está ao vivo quando vocês tocam nesse coraçãozinho. Então o que acontece?
Nós tivemos aumento no nível de escolaridade, a gente teve aumento na influência cultural, cantoras, atrizes, nós aumentamos muito, né, nossa representatividade, escritoras. É muito interessante, eu sigo um rapaz que fala sobre livros e tal, ele fez assim, ele foi fazer uma pesquisa nos livros dele, quantas mulheres autoras ele tinha comprado, né? E ele tem muito livro. E era uma quantidade de mulheres muito pequenas, muito pequena, uma quantidade muito pequena de mulheres escritoras que ele tinha se interessado pelo livro. E aí ele falou assim, gente, mas não sou eu que não quero comprar livros de mulheres. Na verdade, o que acontece é lá na edição. As editoras ainda contratam menos mulheres escritoras, aceitam livros, né, e projetos femininos muito menos. Então nós precisamos ainda lutar por esse espaço. Lutar pelo espaço da mulher é observar essas coisas que eu nunca tinha me atentado. E quando ele mostrou a quantidade de livros que ele tinha das mulheres escritoras e de homens, era infinitamente maior. E ele trouxe isso que eu me atentei. Eu falei, gente, como que a gente não está atenta, né? A gente vai vivendo e aquilo que está à nossa volta é que é natural e às vezes não é natural. Às vezes é necessário a gente olhar nas entrelinhas como nós, mulheres, estamos ficando totalmente em alguns setores, né, da vida ainda relegadas ao esquecimento. Então nós precisamos trabalhar isso na gente, dessa percepção onde a mulher ainda não está presente e por que não está presente, o que está acontecendo ali. Isso é união, isso é sororidade, né? É a gente se sentir irmãs, é sentir que se não tem muita mulher em algum lugar, não é porque ela é incapaz ou porque aquilo não é trabalho de mulher. Como podemos dar conta de tantos afazeres sem pirar? Então, Lud, a gente vai dentro desses afazeres todos, né, que a gente vai acumulando, a gente precisa respeitar o nosso humano, né? A gente precisa respeitar os nossos limites, delegar funções e não, nós mesmos usamos a palavra assim, Amanda, o que não entendi, mas enfim, vamos lá. Então a minha irmã tá falando alguma coisa aqui. Então o que acontece? A gente precisa começar, eu vou entrar lá no finalzinho, a gente vai falando sobre isso, né? Sobre o que a gente acumulou. Vamos passar por essa questão do que a gente acumulou. A gente acumulou cuidado com a casa, a gente acumulou cuidado com os nossos pais, a gente acumulou cuidado com os filhos e a gente acumulou o trabalho. Então nós estamos sobrecarregado. Não foi na mesma proporção. As notícias com a percepção, não foi a mesma coisa com a percepção daquilo que nós precisaríamos que as pessoas começassem a fazer por nós. Nem nós mesmos percebemos isso, que nós precisaríamos delegar essas funções anteriores para aqueles que vivessem com a gente, sejam os filhos, eles homens ou mulheres, porque você agora é a mulher da casa e a menina é muito peso para a menina isso. Então você, quando eu sair, você toma da casa. Elaine, acumulamos tudo, fazer compra para pagar. Será que é a Amanda que está com o celular da minha irmã? Deve ser. Então, olha bem, nós acumulamos tudo isso. E o que a cultura da gente fez, né? A mulher, quando conseguiu sair, que era o que eu tô falando agora, né? O que eu tô falando agora, falou assim: olha, filha, você agora é mulher da casa, cuida dos seus irmãos, cuida disso, cuida daquilo, que eu vou sair, que eu preciso trabalhar. Nesse momento, nós não nos atentamos a isso. Foi talvez, dentro de tantas necessidades, o que a gente deu conta de fazer, mas agora nós precisamos transformar isso em algo diferente. Nós precisamos dizer para os nossos filhos, homens, que eles também precisam contribuir e tirar essa palavra, me ajuda fazendo o almoço hoje, me ajuda lavando a roupa. Não. Olha, eu vou sair
e você já sabe qual a sua função e eu já sei qual a minha. Eu vou trabalhar, você vai trabalhar, quando você chegar, você comeu, você lava. Quando eu não puder ou quando você não estiver em casa, eu faço aquilo que você, né, para manter a casa em ordem, né, no meu tempo. E quando você puder reunir com a família e dividir os afazeres, é o que é mais importante. Porque aí você não precisa falar, faz isso para mim todos os dias. Cada um vai saber o que fazer. E aí vai ficar mais fácil. Beth, não é fácil, é muito difícil, principalmente porque nós estamos num período de transição e porque é trabalhoso, né? Porque também nós acreditamos que é difícil. Porque homem não faz igual a mim, homem não faz bem feito. Se não fizer, nunca vai aprender a fazer, né? E os homens que não fizeram na infância. E agora os nossos netos, os nossos filhos, todos eles vão ter que entender isso. E já estão, muitos filhos de muitas mulheres já estão. E a partir do momento que eles entendem essa realidade e vai incorporando isso, não vai ter mais esses conflitos, sabe? É isso que a cultura faz. Se a gente não trabalhar para mudar a gente é difícil, eles não sabem, a roupa que lavou ficou mal lavada. Ensina o filho, ensina o neto, olha filho, vem cá que a mãe vai te mostrar como é que faz. Não tá bem feito, é feito assim. Só que o problema é que essa cultura machista, ela é tão forte que nós mulheres, muitas de nós ainda temos medo que se o nosso filho gostar de cozinha, se o nosso filho gostar de roupa, de lavar roupa, de cuidar da casa, ele vai ser homossexual. E na verdade isso não determina a masculinidade, se vai ser hétero, o que ele vai ser, ele vai nascer daquela maneira e vai ser daquela maneira. E a função não vai determinar isso, entende? A Beth está falando que no relacionamento é preciso dividir para ter relacionamento, exatamente. Daí o relacionamento é o que hoje se espera que aconteça e que se evolua o mais rápido possível, né? Porque nós precisamos, o que está acontecendo com a mulher? As mulheres gastam em média 7,5 horas por dia a mais do que os homens com tarefas domésticas. Onde que cabe, gente, uma pessoa trabalhar 8 horas e gastar 7,5 horas a mais? Pensa bem, que momento vai cuidar? Que momento essa mulher vai dar conta de estar bem com os filhos, inteira com o marido? Né? Aí quando o homem, ela fez tudo, chegou 11h30 da noite, quebrada, no outro dia tem que levantar cedo, o marido tá lá, roncando, dormindo. Aí quando ela chega de banhozinho tomado, cheiroso, aí o homem fala, é agora que eu vou dar uns beijos nessa mulher. Aí a mulher tá morta, cansada, aí fala, não, tô com dor de cabeça. Então aí a mulher não tá servindo o marido. Olha quanta coisa que a gente, quando não consegue transpor essas barreiras culturais, isso não dá para fazer, isso é meu papel, é minha função, que às vezes eu me imponho essa crença, né? Eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bonita, eu tenho que estar cheirosa, eu tenho que estar depilada, eu tenho que estar com o cabelo pintado, eu tenho que estar pronta para tudo. Isso tá adoecendo a mulher, tá levando a mulher a uma dor tremenda. É uma autocobrança constante de ser boa mãe, de ser boa filha, de ser boa avó, de ser boa para o homem no relacionamento sexual, de ser competente no trabalho. Então a mulher é o tempo inteiro cobrada. Mas a homem traiu mesmo? Ela não está ali para satisfazer as vontades sexuais dela? A mulher não gosta de ter relação sexual de uma determinada maneira. O homem acaba procurando na rua mesmo, já sabe como o homem é. Então, todas essas crenças que habitam o mundo feminino também, não é só o masculino, né? O machismo, ele também está entre nós mulheres. E nós precisamos começar a dizer não. Começar a dizer, olha, eu preciso que vocês mudem porque eu não vou dar conta. Essa é a grande coisa. Então, olha bem, o acúmulo de responsabilidades profissionais, familiares, pessoais
muitas vezes exaltado, colocando a mulher no papel de super-heroína. Então, assim, nossa, você viu fulana? A fulana é bonita, a fulana é inteligente, tem um bom emprego, dá conta dos filhos, dá conta de manter, administrar a casa, dá conta disso, dá conta daquilo. Olha que lindo! Perpetuando essa mulher multifunções. Perpetuando esse abuso de poder, né? Esse abuso social. E nós, né, envaidecidas, nos sentimos essa super mulher. Então é preciso, como é que eu vou resolver esse monte de função? Acolhendo a mulher que você é, que você dá conta de ser. Olhando para a sua vulnerabilidade, para você poder dizer, olha, isso eu não dou conta. Se eu fizer isso, eu não vou dar conta de fazer aquilo. Então a gente precisa escolher as funções, a gente precisa escolher aquilo que a gente dá conta. Assim como o homem também escolhe chegar do trabalho e simplesmente ter o lanche pronto e deitar e dormir porque está cansado, e se nós fizéssemos isso também? Não seria justo? Mas não, nós não pensamos assim. Não pensamos assim. A gente pode estar cansada, que a gente se sente na obrigação de levantar e fazer o lanche para o marido. Isso mesmo, Elaine, se sacrificando em função de ser a melhor. É um desejo, por quê? Porque para a gente ganhar o espaço que nós temos hoje, o que nós fizemos? Nós batemos para cima, nós brigamos para encontrar o nosso espaço. Qual era a principal questão que era dita? E se mulher sair, como que vai ficar a casa? Como vão ficar os filhos? Então a mulher, num primeiro momento, qual foi a tendência da mulher? Para a gente sair, a gente tem que dar conta disso aqui para ter menos confusão. Já era ela que ela já estava treinada a dizer assim, homem não sabe fazer coisa de mulher, e isso vem sendo desmistificado. A gente tem ótimos cozinheiros, a minha filha namora o João Marcos, o João é um querido, e esses dias ele veio aqui em casa e falou assim, vou fazer um churrasco. Eu não comi o churrasco, mas eu senti o cheiro, né? O meu marido disse que estava uma delícia, minha filha falou também, então ele faz um churrasco sensacional. E ele que temperou a carne, e o pai dele cozinha divinamente. A Rayana sempre fala que o pai dele cozinha divinamente. Ei, Roberta, seja bem-vinda. Então, essa questão de cozinhar já caiu por terra há muito tempo. E quantos homens hoje moram sozinhos, né? E dão conta de resolver a sua vida. Então a mulher também precisa ter essa humildade para começar a falar assim, tá bom, então, Juliana, mas então a mulher não pode fazer o serviço e nem pode ser do lar? Gente, a mulher hoje tem a escolha. Se você disser, eu não quero ser profissional, eu não quero viver lá fora fazendo as coisas que eu posso fazer, eu prefiro cuidar da casa, é o meu dom, cuidar dos filhos, ok. Quando você fala, eu quero ser profissional, eu quero trabalhar e ter o meu dinheiro, se você não divide as funções que são da casa, domésticas, com todos da família, inclusive com o seu marido, seu namorado, você vai acumular funções e vai adoecer. Então, olha bem, quais são as consequências disso? Principais, as mulheres são mais afetadas, 5,1% a mais pela depressão do que os homens. Os homens têm uma taxa de 3,6%. Então, quase todas as doenças que eu vou trazer aqui, as mulheres são mais afetadas. São doenças relacionadas ao estresse feminino. Então, a gente precisa, né? Porque todo esse acúmulo profissional, familiar, pessoal, que a gente quer ser a super mulher, traz essas consequências físicas, né, e emocionais para nós. Então, o tempo todo nós estamos tentando ir contra o quê? Aquilo que o sistema disse de nós, né, que a gente não tem capacidade para aquilo. Então, a gente está sempre tentando provar o contrário, provar que a gente é capaz. E aí, nisso a gente pega essas funções todas e vira essa super mulher de máximo de eficiência que busca o tempo inteiro ser competente para não cair no fracasso. Então, para a mulher dizer que não vai dar conta de alguma coisa,
Sim, é o estresse, todas essas funções vão levando a gente a um estresse tremendo, né, Beth? Essa é a questão, se a gente não abre mão e sai do orgulho, né, de querer ser essa super mulher e provar que a gente é capaz, mesmo com tudo isso é surreal, você vai sofrer as consequências disso como qualquer ser humano, não é mulher ou homem, qualquer ser humano que fica sobrecarregado, que não tem tempo de descanso, que não tem tempo para trabalhar a espiritualidade, a sua saúde mental, a sua saúde física, ela vai arcar com as consequências. Então, olha bem, em análise de mais de 1000 artigos e pesquisas sobre ansiedade e depressão publicadas desde 1999, a Universidade de Cambridge concluiu que o transtorno de ansiedade é 2 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens, independente da classe social, etnia e país que habita. Em outra pesquisa, a Organização Mundial da Saúde aponta que 42% das mulheres sofrem de transtorno de ansiedade, doença que atinge número muito menor de homens na taxa de 29%. Olha, de 42% é o dobro praticamente, né? De 42% para 29%. E algumas doenças que a gente sofre por conta do estresse. A síndrome dos ovários policísticos, que tem os sintomas são dificuldade para engravidar, diabetes, pelos nos seios, buço e queixo peludos, pele oleosa e acneica, queda de cabelo, obesidade e manchas escuras no pescoço e axilas. É causado por um desequilíbrio hormonal. Você começa a ficar estressado e os hormônios do estresse acabam criando algumas disfunções no teu organismo físico, né? E a tua própria respiração muda, a oxigenação do seu sangue muda, tudo muda, né? Nós temos vários mecanismos do nosso corpo físico, né? Através do estresse, né? Da sensação que a gente vive. A mulher vive o tempo inteiro se sentindo o quê? Alerta, porque ela tem que dar conta, então a mente dela está sempre pensando na próxima coisa que ela vai ter que fazer. Ela tem que dar conta de não esquecer os compromissos de todos de dentro da casa. Ela tem que dar conta de se proteger, porque ela está sempre, até inconscientemente, se protegendo dos abusos, porque a gente não pode, por exemplo, caminhar na rua à noite sozinha. A gente não pode... Teve uma vez que eu estava caminhando na rua e eu vi eu não vou dizer aonde, tá, gente? Já morei em várias cidades, então eu vi um carro de polícia assim, eu falei, eu tava chegando tarde da escola e eu falei, nossa, que bom, né? E tinha pegado o ônibus e tal, e aí eu falei, nossa, que bom, um carro de polícia. Quando eu passei do lado do carro da polícia, os policiais mexeram comigo. Então eu falei, meu Deus, né? A vontade que eu tive, porque na hora eu era jovem, a vontade que eu tive foi voltar e falar assim, falar o que eu tinha pensado. Poxa, eu pensei que eu estava segura quando eu vi vocês e vocês mexendo comigo, né? Eu fiquei me sentindo mais insegura ainda. Mas na verdade, aquilo na hora me revoltou, porque eu pensei que eu estava segura, né? E de repente veio de onde eu não esperava. Mas olha bem, né? Por quê? Porque são homens. São homens. Ah, mas nem todo homem é assim. Ok, nem todo, mas a maioria sim, principalmente quando estão em bando, né? Eles se sentem no direito de dizer pra gente assim, que chamou a atenção pro lado sexual. Uma vez, eu tinha uns 13 para 14 anos, não, acho que eu já tinha 14, e eu vim andando, eu morava em Maceió na época, e tinha vários vendedores de uma loja de sapato para fora. E eu passei pela loja, tô nessa mais não, estou mais light. Sim, a gente vai aprendendo a ficar mais light. E aí eu passei pela loja, aquele monte de sapato, de monte de homem vendedor de sapato, eu fiquei acuada, eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí eu passei olhando para baixo, tensa, quem é mulher sabe, e aí minha colega falou alguma coisa comigo, tava eu com uma colega, e eu sorri, né? E aproveitei para olhar para ela e sorri, mas eu tava tensa. E o rapaz falou assim, nossa, que morena do sorriso bonito.
essa foi a minha surpresa melhor. E aí eu parei, olhei para ele e falei assim, nossa, obrigada. Aí pronto, né, os colegas, que não sei o que, não sei o que. Mas olha bem, eu não esperei isso deles. Eu tava tensa. E ele me fez um elogio que não teve, eu senti que foi algo verdadeiro e simples, né? Ele não me ofendeu com aquilo, né? Aquele limite que eu acho que a gente precisa ter, eu acho, né? Talvez você, mulher aí do outro lado, goste ou não se sinta ofendida, mas eu na rua que alguém fala algum tipo de coisa desagradável, né, é ruim para nós. Mas nesse momento eu fui surpreendida com algo bom. Então nós precisamos, olhando aqui o nosso tempo, gente, nós precisamos perceber, olha, cistite, infecção urinária, nós temos muito próximo, né, a uretra e o ânus para a mulher fica muito próximo. Então nós precisamos saber fazer a nossa higiene. Mas mesmo fazendo uma boa higiene, a questão do estresse abaixa tanto a nossa imunidade que a cistite pode ser algo crônico, nos levando a tomar antibiótico e aquilo dói e pode subir para os rins, né? Que é uma infecção da bexiga, geralmente por Escherichia coli, e pode subir para os rins, pode dar uma coisa muito mais complicada. E a gente com imunidade baixa às vezes tem infecção urinária de repetição, né? A gente pode ter um desconforto urinário também pela cândida, que é uma outra coisa que a gente sofre quando está com a imunidade baixa. E essa questão, mais uma vez, do estresse causando todo esse desconforto que a gente passa, né? A prevenção pra gente, às vezes, por mais que você tome cuidado, o estresse é tão grande que você não vai conseguir ficar sem desenvolver esse tipo de transtorno. A cistite aí atrapalha a tua relação sexual com o namorado, com o noivo, com o marido, com o teu parceiro, e você vai ficar naquela angústia, porque aquilo é horrível e você toda hora que vai pro banheiro sofre com aquilo e dói. E é engraçado que isso pode, todas essas doenças que a gente está falando aqui, pode estar associado a traumas, né, da sua vida que está no inconsciente, mas pode estar muito relacionado ao momento aqui e agora, né, do seu estresse. A endometriose, né, que é o tecido que recobre a parte interna do útero, que se descama no momento da menstruação, ela vai aumentando e vai migrar para fora da cavidade uterina. E isso vai causar as cólicas menstruais, dor pélvica e pode levar à infertilidade também. E aí o estresse leva a isso, os distúrbios hormonais vão começar a acontecer também distúrbios celulares, estruturais. Ei mãe, te amo mãezinha. Então você tem, como eu tinha falado anteriormente, a candidíase. Você tem, por exemplo, a mulher não pode abafar muito, né? Vestir roupa que abafa muito a vulva porque dá umidade, altera o pH vaginal e a candidíase começa, a cândida começa a proliferar. A cândida é um fungo natural, né, da flora da mulher, que quando a gente abaixa a nossa imunidade, ela acaba se proliferando, ou seja, o corpo não mantém no nível correto, né? Você precisa ter um número, vamos dizer, milhões, né? Vamos dizer 2 milhões, né? Dentro de uma colonizaçãozinha ali de cândida, né? E aí o que acontece quando você abaixa, vai para muito mais que isso. E aí começa a coçar, a ardência na hora de urinar, um corrimento branco, né, espesso, muitas vezes espesso, como uma natinha assim, esbranquiçada, parece nata de leite. Não clara de ovo, tá, gente? Clara de ovo é ovulação. Eu tô falando da natinha assim, como se fosse uma nata de leite, aquilo é candidíase. Pode ser que você não em excesso que te cause desconforto, né? Você pode, até às vezes as mulheres ficam constrangidas, né, por conta da candidíase, que pode aumentar
e trazer um desconforto estético mesmo. A mulher começa a se cobrar até isso. Então a gente precisa prevenir, manter a nossa imunidade. Como manter a imunidade bem se você está sobrecarregada? Não tem como. Então, olha só, nós estamos desenvolvendo mais osteoporose. Ah, por quê? Porque a gente fuma, porque a gente bebe, porque a gente acaba usando o cigarro, não se alimenta direito, ou seja, não dá condição para o corpo de guardar cálcio, né? A gente não consegue, às vezes nós nos tornamos sedentárias, isso também não dá condição do corpo absorver o cálcio e fixar ele no osso, né? Então, o que acontece aqui? Peraí que pulou aqui, eu tô aqui pra gente ir rapidinho nas nossas doenças, que são algumas, né? Então, o café em excesso também, que eu estava esquecendo de falar. Então, quem gosta muito de café, além do café tirar o efeito do Rivotril, eu li um artigo há muito tempo atrás que eles entram, né, no mesmo receptor, a cafeína entra no mesmo receptor e o seu Rivotril vai todo urina abaixo. Então, o café também retira o cálcio, não deixa a absorção de cálcio de maneira... E a queda de estrógeno também faz com que os ossos não se mantenham, né, no climatério, não se mantenham ricos em cálcio, né? O mioma uterino, nós estamos acabando nessa parte de doenças, né, que dão períodos menstruais longos e dolorosos. Às vezes a menstruação some, depois ela retorna, né? Aí você pode ficar com anemia por conta desse sangramento, se sentir fraca, e tudo isso acomete a gente na nossa idade fértil, na idade onde a gente está trabalhando, onde a gente está estudando, e que vai comprometer o bom funcionamento da gente fisicamente, mas também socialmente e profissionalmente. Então o estresse ele vai tomando conta de uma tal maneira. Percebe como que a gente precisa de todas as formas encontrar esse caminho do equilibrar os afazeres domésticos? Nós precisamos não ficar acumulando essa quantidade. Ô, gente, quanto mais vocês apertam o coraçãozinho, mais essa live pode ser vista por outras mulheres. E tem um aviãozinho aí, por favor, vamos compartilhar com seus contatos, com seus amigos do Instagram. Os homens também vale, né? Eu vi aí o João Marcos entrou, meu genro. Não sei se ainda tá. Então, olha só. Nós temos o HPV, né? As doenças sexualmente transmissíveis com a vinda do anticoncepcional. Essa liberdade sexual também trouxe um aumento de DST para as mulheres. E o que acontece com esse aumento, né? Também compromete a nossa fertilidade, causando abortos às vezes, má formação nos nossos filhos, e isso mostra também um pouco do que a gente está fazendo, né? Chegou um momento em que a liberdade da gente, essa liberdade ela tem que ser com responsabilidade para o nosso bem, e essa liberdade com responsabilidade requer que a gente pode ter relação sexual livremente, mas desde que a gente se cuide, faça o sexo seguro. Mas muitas vezes a gente tem medo, né, de pedir para que use o preservativo porque o parceiro não quer, né, e isso traz esses problemas para nós. Então a liberdade sexual foi muito boa. Por outro lado, os homens ainda dentro de uma visão machista, eles não querem usar preservativos, nem com as outras, porque eles se acham no direito de trair as mulheres, ainda, né, muitos deles, não todos, e traz para nós também. Está me ajudando, esclarecendo em relação à imunidade. Ah, que legal, Kátia, que bom que eu estou trazendo algo que está acrescentando. Realmente baixa demais e a gente vira vítima, né, disso tudo. Inclusive as questões também sobre outras doenças também, né, com relação à imunidade, às gripes. Então nós temos aqui a doença celíaca, que é aquela intolerância ao glúten, né, que a gente vê aí com os transgênicos. Uma vez eu falei, gente, tá parecendo as autoimunes, essa doença celíaca, esse problema com glúten, como aumentou. E aí eu fui ver que é uma questão muito interessante. Os transgênicos, eles têm muito mais glúten, né? Trigo, soja transgênica tem muito mais glúten do que os grãos anteriores, né? Não transgênicos.
E eu acho que esse excesso, além de todo o nosso estresse, ainda prejudicou a gente. Ai, que legal, Lud, gratidão por compartilhar. Então, é muito interessante, que aí eu falei, nossa, então faz sentido. Por isso que gratidão, Kátia, por você estar aqui, tá? E por isso que muitas vezes a gente sofre e nem sabe. Lembra que eu falei no início da live? Que eu falei assim, gente, a gente precisa estar desperto, porque as coisas estão acontecendo e a gente vai normalizando aquilo e acaba sendo vítima de não ficar curioso, né? De não ficar curiosa. O que mais pode ter além disso que eu vejo? E a gente vai sendo marionete na mão do sistema. A gente precisa estar sempre avaliando e reavaliando, né, as condutas e reavaliando o que tem à nossa volta, aquilo que eu vejo, aquilo que eu acredito. Será que tem algo além disso, né? Isso ajuda a gente a andar para frente. Então, a gente tem também, por exemplo, aí a questão da doença celíaca. Se você para de comer glúten, o seu intestino delgado que tinha sofrido com lesões e tal, ele volta ao normal. E a esclerose múltipla, que é uma doença terrível, acomete também mais mulheres do que homens. Afeta 3 a 4 vezes mais mulheres do que homens, para vocês terem noção. E alguns sintomas: fadiga, visão turva, alteração do equilíbrio, perda da força muscular, que pode ocorrer não só em ataques temporários ou chamados surtos da doença, mas também como processo gradual. Alterações da sensibilidade, queixas urinárias, queixas intestinais, problemas sexuais, dispareunia, dor, né, no ato sexual, ou incapacidade de atingir o orgasmo. Então, olha bem, nós estressamos a ponto de desenvolver essas doenças autoimunes, né? E sofrer as consequências disso. Eu fico pensando, ó, lúpus eritematoso é de 10 a 15 vezes mais frequente no sexo feminino. Então aparecem as lesões cutâneas, dores articulares, lesão até renal, e às vezes tem aquela lesão em formato de borboleta, né, vermelha, assim, na pele. É muito comum. Alterações hematológicas, e neuropsiquiátricas também, alteração do humor, do comportamento. Câncer de mama, que agora a gente está no Outubro Rosa, né? É a segunda causa de morte, né? A segunda maior causa de morte nas mulheres, perdendo apenas para doença cardíaca. Segundo, outra coisa, né? As mulheres passaram a infartar muito mais depois desse estresse todo, de tudo que a gente tem vem se impondo ao longo desses anos, né? Então, olha, a gente precisa começar. Então, o que eles percebem? Que as causas dessas doenças autoimunes, de tudo isso, do câncer, por exemplo, são multifatoriais. Então, nem sempre eles têm que... Olha, é isso que desenvolve esse câncer, que desenvolve o problema celíaco. Não, né? A doença celíaca não é exatamente, não tem como dizer, mas é um conjunto. Geralmente, quando eles fazem as pesquisas, eles observam mulheres cansadas, estressadas, fumantes, traumatizadas com algum tipo de agressão física, sexual, que teve um desgosto muito grande na vida. Enquanto nós estamos nos colocando, né, por uma liberdade, entre aspas, de escolha, tantas coisas que nós conquistamos, mas olha o preço que nós estamos pagando. Então, sim, é uma grande violência contra a mulher, né? Você pode até ter liberdade, porque é assim que eu faço a leitura. Você pode até ter liberdade, mas com essas condições. Então, é hora de nós mulheres dizermos o seguinte: ok, eu vou fazer isso lá fora e não tenho mais. Eu não vou fazer nada. Tem prima sua aí, Elaine? Sejam bem-vindos todos. Eu tô vendo que tem mais gente entrando, né? Então sejam bem-vindos. Então eu não vou de maneira nenhuma me esfolar, né? Acabar comigo, acabar com a minha energia para poder satisfazer algumas vontades minhas e cumprir com uma questão social, uma exigência social. Então eu tenho que ser a do lar e a profissional perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, a amante perfeita. Ai,
senão vou ser traída, senão eu vou ser deixada, senão eu vou ser abandonada, eu tenho que dar conta de tudo, senão eu vou ganhar muito menos, eu vou receber meu salário abaixo. Entende? É muito para nós. Então fala aqui da depressão, que as mulheres têm 2 vezes mais chance de desenvolver depressão do que homens. Isso ocorre muitas vezes pelas oscilações hormonais, são causadas pelas nossas alterações, as nossas alterações emocionais e de estresse, né, por conta do estresse. Então, olha só, os principais sintomas da depressão, só para a gente ir rápido, eu não esquecer de nenhum, né, dos principais. Eu vou dar uma lida aqui: falta de motivação ou do prazer em situações antes prazerosas. Então, quando você começa a observar que coisas que você gostava de fazer vai perdendo a graça, e a gente não vai substituindo por outra, porque perder a vontade de olhar alguma coisa e ver e viver alguma coisa, tá ok. O problema é quando a gente não consegue substituir por outra e a gente vai ficando em casa sem vontade de se arrumar, sem vontade de ver o sol lá fora. Isso é um sintoma que liga o sinal de alerta, que é o isolamento social. Eu prefiro ficar dentro de casa. Tristeza contínua, sensação de desamparo, uma insegurança, que é o que a gente vive. Lembra que eu falei no início? A gente vive o tempo inteiro o medo de ser dita como incompetente, de ser mandada embora, de ser assediada, de ser abusada, e a gente está sempre nessa tensão. E essa tensão toda, esse não reconhecimento social de todo esse esforço e às vezes da própria família, também nos desmotiva muito, né? Irritação, a gente fica mais irritada, é como dizer assim: eu tô no meu limite, não pisa não no meu calo, não fala nada não, que o copo já tá cheio, qualquer gota a gente explode, né? Também pode ser um sinal de depressão. Distúrbios do sono e, em longo prazo, fadiga crônica e fibromialgia. Quantas mulheres não sofrem de fibromialgia? E mais, gente, todo esse estresse que altera o nosso humor, que altera tudo que vocês ouviram até agora, também altera o nosso peso. Conheço muitas mulheres que falam assim: eu não como tanto, não sei por que eu engordo. Porque altera a nossa tireoide, o funcionamento da tireoide, a incapacidade da tireoide mesmo. Ou então o cortisol, que incha a gente demais e parece que a gente está sempre gorda, mas na verdade a gente tem chance. A alimentação, que às vezes quando a gente trabalha e acumula muitas coisas a fazer, o que acontece? A nossa alimentação fica limitada, a gente come mal. E o alimento que é doce, o alimento que é carne, gorduroso, ele vai fazer o que com o seu metabolismo? Ele vai te dar aquele sono, aquele cansaço, né? Muito causando por quê? Porque está desacelerando o seu metabolismo. E aí você come e não tem energia para poder gastar isso tudo que você está comendo. Então, você emocionalmente não está bem, leva todas as outras, como se fosse aquele dominó, né? Você dá e vai caindo um por um. E é isso que nós estamos fazendo com a gente, mulherada. Será que vale a pena? Será que vale a pena a gente não olhar para isso e não deixar largar a mão para quem vive com a gente no mesmo ambiente? Será que nós vamos continuar acumulando essas funções? Será que vale a pena para ser a Mulher Maravilha? Eu penso que não, né? Então diz o seguinte, que a depressão é atualmente a 4ª causa da incapacidade da Organização Mundial da Saúde no mundo. No mundo. E aí eu fico me perguntando, as mulheres depressivas, as mulheres com todos esses transtornos físicos e emocionais, cadê eu? Eu tô aqui. Você não tá me vendo? Pessoal, fala aí, eu tô aparecendo, gente. Esse Instagram tá meio doidinho, né? Então, olha bem, como resolver, né? O que eu devo fazer? Planejar a vida, né? Todo mundo fala pra gente, eu acho isso tão engraçado, né? Que as pessoas, você tem que planejar a sua vida, né? Você tem que, quando começar a estudar, você tem que estudar, ter sua profissão, seu trabalho, seu casamento, seus filhos, ter salário para pagar suas contas, férias, roupa da moda, salão, academia. Você tem que estar impecável, cheirosa, unhas feitas, cabelos feitos, depilada. Você tem que estar malhada, sem celulite, sem estria, peito em cima. Isso tá virando uma neurose.
E é muito fácil, muito fácil. Para quem? Para quem nasceu rico. Mas nem todas as mulheres são ricas. Uma mulher que acorda de manhã, que tem que trabalhar, que tem que limpar a casa, que tem que fazer, que tem que acontecer, não é a mesma situação. Uma mulher que antes de casar mora com os pais e os pais não têm condição de pagar o estudo, de pagar, ela vai fazer o serviço de casa doméstica. Geralmente a mãe também sai para trabalhar. Então, e às vezes ela, assim que dá, ela começa a trabalhar também. Então a gente precisa cair na real. Nós precisamos aprender a entender que as realidades, né, são inúmeras e que cada mulher tem a sua necessidade especial. E a gente precisa entender que a gente precisa fazer uma coisa de cada vez. E essa é a orientação pra gente, né? Praticar atividade física é uma orientação pra gente, se alimentar bem. E às vezes a gente não tem tempo nem para fazer uma comida, a gente come um pão com manteiga e mortadela e tá bom demais. Ou às vezes a gente não tem nem dinheiro, porque a gente precisou comprar remédio para o filho. Então, na hora do almoço, você trabalha numa loja, você não vai comer um almoço, você vai comer um salgado com suco e vai passar aquele dia, um salgado frito. Quem sabe que óleo que fritou aquilo, que massa, que gordura, né? Então, é muito fácil a gente falar isso. Mas o que é muito interessante, né? Você não tem nem para ficar com o marido, você não tem tempo para quase nada, né? E as pessoas estão te pedindo, gravando o vídeo. Quanto compromisso a gente tem, né? Até organizar a nossa vida, a obrigação é nossa. Ninguém divide isso com a gente, né? Então, o que é preciso para eu ser feliz? É preciso que haja uma transformação de todos nós, da nossa família, uma união familiar em torno dessa mulher que surge, né? Essa mulher vai carregar outro ser no ventre futuramente. Então, qual apoio essa família pode dar para essa mulher nesse momento, para que ela compreenda que ela não precisa fazer nada sozinha, que ela tem o apoio das pessoas da família, né? Então, algumas coisas, né, que eu acho interessante, que são crenças, eu queria despertar essas falas pra gente. Para ser feliz eu preciso ter. É isso que a sociedade põe pra gente. Ter filho me impedirá de. Parto normal dói. Preciso casar para. Uma mulher empoderada é. Todo homem é assim. Então, são afirmações que culturalmente estão na fala de todos nós. Para ser feliz, eu vou corrigir agora, eu preciso ser. O reconhecimento, verdade. Para ser feliz, eu preciso ser. O filho não me impedirá de ter ou ser nada, porque se eu souber, eu vou ter e ser, com a ajuda de todos, eu vou conseguir fazer tudo isso. Ter meus filhos, ter meu marido, a minha casa, que não é minha só, é nossa. E nem minha responsabilidade só. Eu preciso dar tudo. Eu preciso que todos deem conta junto comigo. Uma mulher empoderada é o que ela escolher ser. Não existe um comportamento padrão para uma mulher empoderada. A mulher empoderada é aquela que tem um conhecimento profundo a respeito dela mesma e sabe o seu valor. A mulher empoderada, ela não precisa seguir padrão, porque senão nós vamos padronizar mais uma vez e a mulher vai se obrigar a seguir aquele padrão de mulher. A mulher empoderada não pode deixar o homem mandar nela. A gente começa a criar todo um padrão, né? Que eu não estou falando aqui, não vou entrar no mérito de homem mandar ou não mandar, enfim. Eu estou dizendo que isso é muito raso, sabe? É muito raso. Uma mulher empoderada, o homem não manda nela mesmo, porque ela que manda nela. Ela sabe o valor dela. Ela não vai nem permitir esse homem pensar que ele é que determina o futuro dela. Então isso é muito raso, né? Mas é nesse raso que eu quero dizer que a gente não pode se encaixar no entendimento raso do que é ser mulher, né? E o homem é assim. O homem, presta atenção,
é um ser humano como uma mulher é ser humano. Os homens, de uma forma geral, sofrem com o patriarcado como nós sofremos por séculos. Eles vão precisar mudar. E as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Quando a gente transformar o nosso interior, essa transformação neles vai começar a acontecer. Uns vão resistir mais que outros, mas só aproxima de nós os homens que estiverem mais resolvidos. Porque o que eles falam? A mulher empoderada, homem não resolvidos. Por isso que ele tem medo de mulher empoderada, porque ele não conhece o poder dele. Ele ainda precisa de estar se afirmando na subjugação da mulher. Se eu subjugo a mulher, ela está me obedecendo e vivendo dentro do meu espaço. Então é isso que ele entende de poder. É uma pessoa que precisa de tratamento, né? Óbvio isso. Então, quantas crenças tem nos limitado e quantas tem nos possibilitado? É essa pergunta que eu queria que vocês fizessem para vocês, mulheres. Quantas coisas na vida de vocês acreditam que estão limitando vocês? Quem são vocês? Quem é você, mulher? O que você deseja realmente? O que você precisa realmente, né? E esse precisar, esse desejar, ele precisa de uma profunda, uma profunda análise de você mesmo. Que às vezes a gente está desejando algo que a gente já podia ter aberto mão há muito tempo. Um relacionamento, um acúmulo de funções só para dizer que você é a super mulher, a Mulher Maravilha. Então existe isso, né? Então, quem tem dito para você acreditar ou não acreditar em algo? Se eu te obrigasse a acreditar em mim hoje, na minha verdade, você se sentiria violentada no seu direito de expressão? Eu creio que sim. A questão é que tudo que está à nossa volta, nesse sistema normótico, ele está nos violentando. Porque ele consegue nos persuadir de que nós temos escolhas. Que nós temos escolha. Quando na verdade